com dificuldade de se concentrar nos seus estudos? Eles não estão rendendo muito? Fica aqui comigo e eu vou te dar estratégias de estudos. Olá, minhas estrelas! Eu sou a Prof. Fraquil e eu vou conversar com vocês sobre estratégias de estudo. São 10 passos que eu vou passar para que vocês tenham êxito na preparação de vocês, tanto para graduação quanto para concurso público ou para exame de ordem. O primeiro passo é a organização de espaço de estudo. Não dá para estudar num lugar que está totalmente bagunçado, né, pessoal? Não, você tem que organizar o seu cantinho de estudo. Esse cantinho ele tem que estar preparado para que naquele momento você se doe integralmente para a sua preparação. Então esse cantinho de estudo, ele pode ser em qualquer lugar da sua casa, né? Ou se você não tiver um espaço em casa, procure em outro local. Pode ser na biblioteca da sua faculdade, pode ser em outras bibliotecas. Nós temos espaços que até dá para alugar, para que você possa, né, ter o cantinho em que você sabe que aquele local ali ele é para estudar. E esse local ele precisa ser organizado. Ele não pode estar todo bagunçado, né? Como é que você vai se concentrar com todos os seus livros espalhados, todo o seu material ali? Aí também não dá. Ele precisa ser um espaço organizado. Esse espaço ele é fundamental para você manter organizado o seu material de estudo e também para o seu cérebro saber que toda vez que você chegar ali e sentar naquele local, é hora de estudar. Não é hora de mexer no Instagram, de responder o WhatsApp, não é hora de abrir vídeo no YouTube, né? É hora de estudar, exceto a sua videoaula, né? Essa você pode abrir lá no YouTube. Mas aquele momento, ele vai ser para o estudo. O segundo passo é a organização do tempo de estudo. Então, não basta só a gente organizar o nosso espaço e não ter um tempo para sentar ali e estudar. Então, a organização de tempo, ela também é preciosa. Como é que eu vou organizar meu tempo? Porque, prof, eu tenho aula de manhã e eu trabalho à tarde e à noite, e eu tenho criança em casa, e o cachorro, e o gato, e o vizinho faz barulho, e eu não sei o que fazer. Você tem que encontrar dentro da sua agenda, ainda que não seja todas as manhãs e todos os dias, que você encontre pelo menos, né, 2 horas, 3 horinhas por dia, seja, né, no final da noite, no início da manhã, de preferência no início do dia, onde você ainda não está cansado, você recém acordou, está disposto, separa ali algumas horas para você se dedicar. Mas, prof, eu trabalho manhã e tarde, como é que eu vou fazer isso, né? E à noite eu tenho faculdade, quando é que eu vou estudar? Tenta organizar o seu horário para levantar mais cedo, isso mesmo, levantar mais cedo ainda. Eu já acordo às 7, eu começo às 7 horas da manhã no trabalho. Sim, levanta mais cedo ainda, levantar às 5, se levantava às 6, antes agora vai levantar às 5, tá? Mas você precisa, esse tempo, essa organização do tempo, ela precisa ser feita, porque se você não fizer, não vai conseguir alcançar o seu sonho. Então, organize o seu tempo e durante esse período você vai sentar naquele seu espaço de estudo e vai focar só na sua preparação, tá? Terceiro passo é ter um material e fazer a leitura desse material, porque ele lembra ficar bonito em cima da sua mesa, né? Então, ter um bom material e fazer a leitura dele é essencial. Você vai fazer a leitura desse material antes de ir para sua aula, seja ela presencial ou seja ela online. Você faz a leitura desse material e você cria um conhecimento base. Depois de ter feito esse conhecimento, de ter criado esse conhecimento base, você vai para sua aula e você vai ver como vai ficar mais fácil de consolidar aquele conhecimento que o professor ele vai transmitir, porque não é a primeira vez que você está tendo contato com aquele conteúdo, porque você já leu ele anteriormente. Então aquelas palavras, né, às vezes aquelas palavras técnicas do direito, né, elas já não são mais tão estranhas, porque você já se habituou a escutá-las, ainda que antes na sua própria leitura. Então, o terceiro passo é fazer a leitura do material. O quarto passo é assistir a aula. Seja essa aula presencial, ela em EAD, tanto faz. Mas você vai assistir a aula depois de ter lido aquele material. Agora, você tem que focar. Sei que às vezes é difícil, né? E aí o celular, ele pisca, ele vibra, e aí a gente fica curiosa para ver qual que é a mensagem. Mas eu sugiro que quando você estiver estudando, ali assistindo a sua aula, você guarde ele. Porque se você já não tem muito tempo para estudar, e ainda durante esse período que você está estudando, fica se envolvendo com outras atividades, isso vai acabar atrapalhando a sua preparação. Então, no momento que você parar para estudar, para assistir aquela aula, para ler aquele material,
tudo na sua vida e faça só isso. Se for necessário, pede ajuda pra mãe, pro pai, pro noivo, diz: olha, gente, agora nesse momento eu preciso ficar aqui quietinha. Eu preciso desse momento para me concentrar. Depois eu volto aqui, depois eu lavo essa louça, depois eu faço isso, depois eu levo as crianças para tomar banho. Depois, agora eu vou estudar. O quinto passo é grifar com marca-texto o seu material. Claro que você não vai sair grifando tudo aí, pelo amor de Deus, né? Porque senão você vai grifar tudo vai se tornar importante e depois não consegue nem diferenciar. Então a marca-texto ela tem que ser usada, né? A marca-texto, post-it, isso tudo tem que ser usado ao seu favor. E de uma forma assim, chamar atenção naqueles aspectos que são mais importantes, que você já sabe que vai ter mais dificuldade de lembrar. Então eles servem para isso. Quando você faz marcação, por exemplo, do Vademecum, né? O aluno da graduação, ele sempre carrega consigo o Vademecum ou, né, para o preparatório da OAB também. Usar a marca-texto no Vademecum, ela precisa ser estratégica. Como é que é fazer o uso do marca-texto de forma estratégica? É passar a marca-texto em palavras-chave e não em todo um artigo. Por quê? Se tu olhar na folha, né, e todo o artigo tá pintado, vai ser difícil de identificar o assunto daquele artigo. Agora, se você for lá no artigo e grifar uma, duas palavras, quando você colocar os olhos naquela página, você logo vai reconhecer o assunto tratado naquele artigo. Então isso vai facilitar bastante para vocês, tá? Então tem que ser um uso estratégico da sua marca-texto. O sexto passo é fazer resumo. Quando você estiver estudando, eu quero que você faça resumos do conteúdo. Só que esse resumo é a sua própria explicação sobre o conteúdo. Não vale ficar copiando tudo que o professor diz, né? Ou anotar tudo o que o professor foi falar na aula. Isso não é resumo. O resumo, ele é uma explicação tua para ti mesmo. Então você vai fazer um resumo que é o conteúdo de forma bem objetiva, conforme você entendeu, e ele vai te auxiliar depois a relembrar esse conteúdo, mas eu já falo sobre isso. O sétimo passo é a releitura. Não vai fazer o resumo para depois guardar ele na gaveta, né? Então você vai fazer esse resumo e depois você vai ler ele. Quando é que você vai ler? Pegou um ônibus para ir pro trabalho? Vai ler esse resumo durante esse deslocamento. Não tá dirigindo? Vai ler esse resumo enquanto tá se deslocando pro seu trabalho, para levar os filhos para a escola, né? Enfim, nesses momentos que você tem durante o dia, em que você pode ter 10 minutos, né, 15 minutinhos ali de parada, dentro do seu intervalo de almoço, utiliza 10, 15 minutinhos só para fazer a leitura dos teus resumos. Vai fazendo aos poucos. Hoje eu vou fazer a leitura de 5 resumos meus, de X aulas. Aí amanhã você vai separar outros 5 resumos para você fazer a leitura, porque assim você vai refrescando a sua memória com esse conteúdo e você vai internalizando ele, vai fixando ele aqui na sua mente. Oitavo passo da nossa estratégia de estudo. O oitavo passo, eu quero que você explique o conteúdo. É isso mesmo, você na condição de professor vai explicar o conteúdo. Se tiver um amigo, alguém que esteja interessado em escutar a sua explicação, já busca ele, já avisa que você vai explicar algum conteúdo para ele. Agora, se não tiver ninguém para fazer isso, faz contigo mesmo, te para na frente do espelho ou fica falando sozinho mesmo e explica o conteúdo para você. Porque no momento que você se forçar a falar em voz alta, explicando para você mesmo esse conteúdo ou explicando para alguém esse conteúdo, você vai ter que ter domínio dele para poder desenvolver a fala. E aí, se você não tiver domínio dele, você vai precisar fazer o quê? Voltar naquele material, reler ele, reler o resumo, assistir novamente a aula, porque assim você vai identificar se você conseguiu ou não compreender esse conteúdo. Nono passo da nossa estratégia de estudo, o teste prático. Fazer uma simulação da prova, por exemplo, é muito importante, por quê? Primeiro porque a gente vai conhecer o inimigo, né? A gente só conhece o inimigo depois que a gente fica cara a cara com ele. E para ficar cara a cara com ele antes do dia D, o dia da prova, a gente faz isso através de simulados. Pelos simulados, né, pode ser simulado autoral, os professores fazem, né, de conforme as bancas, pode ser um simulado feito com uma própria prova da banca que você pega de um outro ano que ela aplicou, ou em um outro ente que ela aplicou, se é uma prova de concurso, mas busca lá questões, provas daquela banca para poder conhecer o seu inimigo. E aí, depois que você conhecer ele, você vai conseguir desenvolver estratégias também para poder marcar, né, as questões com X
xizinho no lugar certo, a responder elas de maneira correta, mas isso só acontece depois da prática. Então o teste prático ele é extremamente importante. E o 10º passo é a identificação dos erros. Como é que a gente identifica os erros, né? Durante o processo dos outros 9 passos, você vai perceber quais são as suas dificuldades e os erros. As dificuldades, elas vão aparecer principalmente na hora da autoexplicação. Quando você tentar explicar o conteúdo e aí começar a tropeçar nas palavras e dar aquele branco e, meu Deus, o que que era mesmo aquilo lá? Qual era o significado daquilo? Qual é aquele princípio? Você vai perceber aonde tem que melhorar o seu estudo. Quando você estiver fazendo também o teste prático, você vai perceber quais são os erros. Feita essa análise, você vai retomar esse conteúdo, que assim você vai fortalecer o seu conhecimento aonde ele ainda não está consolidado. Seguindo esses 10 passos, com certeza você vai conseguir êxito e vai alcançar os seus sonhos. Se você gostou desse vídeo, dá um like e compartilha ele com os seus amigos.